E aí, meus lindos, tudo beleza? Como prometido, né, vamos continuar a nossa sessão aí de videoaulas. E aí o nosso próximo conteúdo, que eu frisei na aula passada, que a gente falou de introdução à biologia, é a origem da vida. Então hoje a gente vai falar sobre como essa discussão surgiu, de onde veio toda essa história, de onde se originou a vida, né? Inicialmente a gente pode falar o quê? Que veio da curiosidade do homem. O que fez o homem impulsionar a ciência foi a sua curiosidade. E a partir dessas perguntas sem respostas, surgiram várias teorias e hipóteses científicas, beleza? Entendido? Então vamos lá. Vamos começar pelo início, né? No início, se acreditava no criacionismo. Professor, o que é o criacionismo? Todas as espécies e os seres vivos teriam sido criados por Deus, de uma forma divina, né? E isso está escrito na Bíblia. E essas espécies, teoricamente, seriam imutáveis. E aí vem a história do fixismo, certo? O fixismo diz que as espécies eram imutáveis, que elas não poderiam se modificar, que elas não poderiam evoluir, beleza? Então, em um determinado momento, todo mundo passou a pensar, tá, beleza, mas será se isso realmente é verdade? Até onde isso é verdade? E aí começaram a surgir as discussões científicas sobre hipóteses de como surgiu a vida. E a primeira delas, a primeira época, né, uma época bem antiga, a gente tinha quem? O Aristóteles. O que é que o Aristóteles dizia? Que a matéria bruta, ela tinha uma força essencial, ela tinha uma essência. Professor, mas como foi que o Aristóteles chegou nessa conclusão? Observação, lembra? Empirismo, observação. Ele começou a observar o ambiente e ele percebeu que em algumas poças apareciam girinos. Só que ele não sabia que aqueles girinos eram fases larvais de anfíbios. Então ele considerava que aqueles seres tinham aparecido de uma força essencial que existia na matéria bruta. Existia até, nessa época, uma receita para criar seres vivos. Como é isso, professor? Esse cara aqui, o Van Helmont, ele tinha essa receitinha aqui, que era como? Camisa velha, mais farinha, mais um canto escuro. E vão aparecer o quê? Ratos, baratas. Se a gente deixar uma comida exposta, vão aparecer primeiramente as baratas. Então, essa receita era uma receita para criar seres vivos. E eles acreditavam muito nisso nessa época, porque as pessoas eram ferrenhamente religiosas. E aquilo era uma verdade absoluta. Certo? Entendido? Depois veio a discussão, beleza, isso aí será se está verdadeiro, se está falso, se é certo, se é errado. E aí veio essa coisinha aqui, ó, chamada de abiogênese. Professor, o que é abiogênese? Para eles, a vida surgiria num passe de mágica. Como assim, professor? Ó, a vida surge de matéria inanimada. Eu tenho ali uma matéria inanimada, espontaneamente poderia surgir a vida dali. E eles acreditavam nisso, porque era a hipótese mais aceita. Só que tinha uns caras que não aceitavam, eles defendiam o quê? A biogênese. Biogênese, aqui, diz o quê? Um ser vivo só pode surgir de um outro ser vivo pré-existente, pelo processo chamado de reprodução, que a gente viu lá na aula anterior, né, de introdução à biologia. Professor, uma pergunta, a biogênese significa o quê? Gente, esse prefixo A significa negação. Então seria que a vida não surge de uma vida pré-existente, e sim da matéria inanimada. E aí existiram várias discussões nessa época, vários caras discutiram sobre isso, vários cientistas, né, discutiram sobre isso. Vamos lá ver alguns deles. Primeiro a gente tem aqui o Francesco Redi. Professor, qual foram os experimentos do Francesco Redi? O que foi que ele fez? Nessa época se observava que surgiam larvas em cadáveres de pessoas ou de animais. E aí para eles, aquelas larvas, elas apareciam como a biogênese, geração espontânea. E o Redi, ele fez um experimento para quê? Para rebater isso aí, para refutar isso. O que foi que ele fez? Ele pegou peixes, carnes, colocou em frascos abertos, pegou peixes e carnes e colocou em frascos fechados. Botou uma gaze em cima e fechou esses frascos. E aí, de forma que as moscas, elas não conseguiam colocar o ovinho lá e não aparecia a larvinha. Lembra que eu falei lá na aula passada que os insetos têm uma metamorfose, uma fase larval? Então,
essas mosquinhas elas não conseguiam colocar os ovos e essas larvas elas não apareciam. E aí ele conseguiu derrubar isso daí. Beleza, só que eles não sabiam que existiam os micro-organismos. Aqueles micro-organismos, aqueles seres bem pequenininhos que a gente não consegue enxergar a olho nu. Beleza? Então eles não conheciam isso. E aí vieram outros caras, que foram o Nidian e o Spallanzani. O que foi que o Nidian fez? Ele pegou um caldo nutritivo, que a gente conhece hoje como meio de cultura, colocou esse caldo nutritivo para ferver em um frasco e fechou esse frasco com rolhas. Depois ele pegou aquele caldo nutritivo que ele deixou lá alguns dias, observou ao microscópio e viu que lá naquele caldo nutritivo tinham micro-organismos. Professor, mas não estava fechado? Tava. Só que é o seguinte, a rolha é feita de cortiça. A cortiça é um tecido vegetal que quando está morto tem micro furinhos, vários furinhos pequenininhos, minúsculos, onde existiam as células. E os micro-organismos eles conseguiam passar. Aí o Spallanzani, Lázaro Spallanzani, o que foi que ele fez? Ele pegou, fez o mesmo experimento, só que ele derreteu o gargalo da garrafa. Ou seja, ele criou o conceito de fechado hermeticamente. Tanto que daí surgiram tecnologias que a gente conhece hoje como os alimentos enlatados ou alimentos em conserva. Porque ele ferveu, lacrou hermeticamente e ali não apareciam micro-organismos. Quando ele quebrava aqueles gargalos e deixava eles expostos, os micro-organismos apareciam. Beleza, só que o Nidian disse o seguinte, quando você ferveu demais a água, ou que você privou aquela garrafa do oxigênio, do ar, você eliminou a força vital que eles diziam que existia no ar para poder criar a vida por geração espontânea. Até que um dia a Academia Francesa de Ciências colocou lá um prêmio, ó, dinheiro, faz-me rir, tum, tum, couro de rato, vento. Quando colocou o dinheiro no meio, os caras se interessaram mais. E aí surgiu um cara, ó, esse cara aqui, cadê? Experimento Pasteur. O Louis de Pasteur, que era francês, o que foi que ele fez? Ele fez o famoso experimento dos frascos de pescoço de cisne. Como assim, professor? Ele pegou os frascos, moldou o seu pescoço para ficar parecendo o pescoço de um cisne, certo? E ferveu. E aí o que é que aconteceu? Não apareceram micro-organismos. E ele mostrou, tá aqui, tá aberto, ó, o ar pode entrar. Só que os micro-organismos não têm um avião, eles não conseguem manobrar para entrar lá no frasco com pescoço de cisne. Então ele conseguiu provar e pôs um fim a essa discussão de biogênese e abiogênese. Beleza? Entendido? Passando para frente. Depois que terminou essa discussão de biogênese e abiogênese, com a derrubada da abiogênese pelo Pasteur, surgiram pensamentos mais para frente, mais no passado. Como assim, professor? Ó, como era a Terra primitiva? Como foi que tudo surgiu? O Stanley Miller, o Oparin e o Sidney Fox foram os caras precursores dessas hipóteses e foram eles que comprovaram algumas coisas em alguns experimentos. Segundo o Oparin, a Terra primitiva, ela tinha o quê? Ela era muito quente, ela era tão quente que a água ela chovia e evaporava antes de tocar o solo. Isso ficou durante muito tempo, chove, não molha, chove, não molha, chove, até o dia que molhou. Quando molhou, a Terra começou a resfriar e formaram os oceanos, os lagos, as fontes de água. E vocês sabem que a água é essencial para a vida, beleza? Então se formaram aí as fontes de água. E aí o que é que a Terra primitiva tinha nessa época? Ó? Era muito quente, muita atividade vulcânica, muitas tempestades e raios. Olha que as substâncias químicas que a gente tinha: metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, certo? Segundo ele, essa combinação de esses gases, metano, hidrogênio, vapor de água, com a temperatura da Terra e as descargas elétricas, elas poderiam formar aminoácidos, que são substâncias orgânicas.
E essas substâncias orgânicas, elas tinham uma capacidade de se aglomerar, formando o que a gente chama de coacervados. E esses coacervados, eles possuíam uma espécie de metabolismo. E de uma certa forma eles conseguiam se reproduzir. Então essa é a teoria de Oparin e Aldane. Só que o Stanley Miller, ele fez um experimento e mostrou que era possível a formação de aminoácidos. O que foi que ele fez, professor? Ele criou um sistema fechado, certo? Nesse sistema ele simulou a atmosfera primitiva da Terra. Ele colocou os mesmos gases, as mesmas condições de temperatura, descargas elétricas, e ele conseguiu obter no final aminoácidos. Então ele provou que na Terra primitiva, com aquelas condições que o Oparin falou, era possível surgir substâncias orgânicas complexas. E nós sabemos que as substâncias orgânicas são fundamentais para a formação de moléculas mais complexas e para a formação das células. As células todas são formadas de moléculas orgânicas. Logo depois, um outro cara, que eu já tinha falado aqui, o Sidney Fox, foi que ele fez? Ele pegou, fez um experimento e conseguiu obter os coacervados nesse experimento. Então, Fox e Miller, eles comprovaram aquela hipótese do Oparin e Aldane. Beleza? Depois disso surgiu uma outra pergunta. Professor, mas quais foram os primeiros seres? Eles eram autótrofos, eles conseguiam produzir o próprio alimento, eles eram heterótrofos, eles precisavam de uma fonte externa de alimento. Beleza, que a gente chama de hipótese autotrófica, hipótese heterotrófica. Na hipótese autotrófica, logicamente, os primeiros seres eram autótrofos. Na hipótese heterotrófica, os primeiros seres eram heterótrofos. Só que o que é que acontece? Inicialmente se acreditava que os primeiros seres eram heterotróficos. Eles precisavam de uma fonte externa. Eles consideravam que os primeiros seres teriam sido seres fermentadores. Eles degradavam substâncias químicas na ausência do oxigênio, visto que na Terra não tinha oxigênio. Beleza? Só que recentemente descobriram o quê? Fontes termais. Professor, o que são fontes termais? São pequenos furos na crosta terrestre que ficam no assoalho oceânico, ou seja, bem no fundo. E aí o que é que acontece? Vocês sabem que embaixo da crosta terrestre a gente tem o magma, a lava, né? Aquilo é muito quente. A água ela fica entrando e saindo, né? Como se fosse um geyser, aqueles que tem naquele Parque Nacional Yellowstone, sabe? Aquela água quente espirrando, só que é dentro da água. Lá não tem oxigênio, a quantidade de oxigênio é muito baixa. E os seres que vivem ali, que a gente chama de arquibactérias ou arqueia, o que eles fazem? Eles conseguem produzir o seu alimento fazendo o que a gente chama de quimiossíntese. Eles sintetizam o seu alimento a partir de substâncias inorgânicas, que é mais corretamente chamado de seres quimiolito-autotróficos, certo? Então hoje a hipótese mais aceita, lembrem-se disso lá no Enem, é a hipótese autotrófica, ou seja, os primeiros seres vivos eles eram autotróficos. Depois, é claro, isso teve uma evolução, depois surgiram os seres fotossintéticos, né? Do jeito que a gente teve a evolução química de substâncias inorgânicas, surgiram substâncias orgânicas, as substâncias orgânicas foram se derivando, ficando mais complexas, a gente também teve a evolução desses primeiros seres que surgiram. Eram seres pequenininhos, microscópicos, né? Primeiro quimiossíntese, depois começou a fotossíntese. Quando surgiu a fotossíntese, eles começaram a liberar oxigênio na atmosfera. E aí surgiram os seres que respiram oxigênio, ou seres aeróbios. Beleza, gente? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvida, mandem perguntas lá se você estiver assistindo a aula no YouTube, lá no campinho dos comentários. Dê aquele joinha para ajudar o professor. Se vocês estiverem assistindo a aula no Instagram, vão lá nos comentários também, deem aquela curtida para ajudar o professor, que isso é muito importante, beleza? Tchau, meus lindos!